Olá pessoal, tudo em paz com vocês? Aqui é Gildercy de Oliveira Leite, professor da Universidade do Estado da Bahia, a nossa UNEB. Nós vamos tratar hoje do texto A Bahia não se desnacionaliza, modernidade, civilidade e permanência dos costumes na Salvador republicana. O texto é de Edilece Souza Carneiro, está no livro A Larga Barra da Bahia, essa província no contexto do mundo, organizado pelo professor doutor Milton Moura, nosso colega aqui vizinho da Universidade Federal da Bahia. O texto possui a sua introdução, obviamente, e mais 4 subcapítulos, mais 4 seções, mais 4 partes. Como a primeira chama-se Modelos de Modernidade e Civilização. Depois, Tentativas de Modernização na Salvador oitocentista. Em seguida, a modernização da cidade republicana e, por último, permanência dos costumes. Vamos lá? Edilece começa trazendo uma fala de Caribé sobre a completa fusão de elementos de culturas diferentes na cidade da Bahia de Todos os Santos, nação Salvador, e também fala sobre os antropólogos, sobre historiadores, geógrafos e arquitetos que sempre procuraram observar, comparar e explicar os aspectos que sobressaem e trazem à tona a diversidade da capital baiana. Fecho citação. A nossa autora chama a atenção que nem tudo é encanto, é deslumbramento, que nem tudo é felicidade, que a terra da felicidade também tem seus desencantos. Aí ela começa a discutir algumas desigualdades e traz, primeiramente, a desigualdade geográfica. Olha lá, nós temos a cidade alta e a cidade baixa. Olhando nessa maravilhosa fotografia, tem aqui a referência de onde nós tiramos a fotografia. Quem fotografou estava, obviamente, na parte de cima, nas costas para a Câmara Municipal de Salvador, pegou uma parte belíssima da Bahia de Todos os Santos, vocês estão vendo esse mar maravilhoso. À sua direita, à direita do vídeo, embaixo, tem o Mercado Modelo. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele mais à frente, que antes era alfândega. À sua esquerda, no ângulo do elevador Lacerda, tem o 2º Distrito Naval. Essa construção branca aqui, essa construção colonial, é o 2º Distrito Naval. Voltando aqui, é o Mercado Modelo. Aqui atrás, onde as pessoas embarcam com a lancha para fazer a travessia Salvador-Mar Grande, fazer essa travessia aqui. Olha lá o cursor do mouse, um dos fortes de Salvador, e obviamente o elevador Lacerda, a cidade dividida entre cidade alta e cidade baixa. Trouxemos uma figura da cadeira de arruar para conotar as desigualdades mencionadas por nossa autora. Edilece chama a atenção para uma coisa interessante relacionada aos nomes da cidade do Salvador. Eu vou ler o trecho aqui do texto. Foram 6, todos provenientes da combinação da primeira denominação, São Salvador, da Bahia de Todos os Santos, dada por Américo Vespúcio, a Bahia encontrada em 1503. Essa Bahia, esse acidente geográfico que vocês viram na foto do elevador Lacerda. Volto à citação. A capitania, a província e o estado sempre foram denominados Bahia, mas a capital foi chamada de São Salvador, São Salvador da Bahia de Todos os Santos, Salvador da Bahia, Bahia, Bahia de Todos os Santos e, finalmente, Salvador. Já em Modelos de Modernidade e Civilização, Couto chama atenção para outras contradições, não somente as contradições geográficas e socioeconômicas, mas contradições do ponto de vista
da concepção de mundo. Couto chama a atenção que havia um sentimento no século XIX de apego às características e aos costumes do Império e, ao mesmo tempo, de desejo de transformação, triunfo da modernidade. Eu acho que mais à frente vocês vão entender um pouco disso quando nós estudarmos o conceito de tradicionismo dinâmico. Não nesse texto específico. Aqui esse conceito não é tratado, mas vocês vão entender esse eterno conflito de preservar a tradição, mas ao mesmo tempo não negar a modernidade e as transformações que é possível. É uma proposta de tradicionismo dinâmico, vamos ver lá na frente. Repetindo, Couto não trata desse conceito, estou apenas adiantando algo que nós vamos estudar um pouco mais à frente. Esse desejo de modernidade dos habitantes, mais especificamente das classes dominantes da velha São Salvador, tem uma influência da Belle Époque parisiense, né? Então, Couto traz a seguinte citação, traz o seguinte texto que eu transformo em citação. O final do século XIX foi denominado a Belle Époque. Nas sociedades europeias vivia-se uma época de lealdade à pátria, fausto, luxo e confiança nas verdades, tanto religiosas quanto da ciência. Os baianos queriam imitar a Belle Époque. O mundo imitava a Belle Époque. Paris era uma das cidades mais influentes do mundo, como até hoje ainda é muito influente. A França influenciava os grandes centros urbanos do Brasil. Não seria diferente com Salvador, com a velha São Salvador. Só para a gente acrescentar, fazendo o link com outras possibilidades de percepções, até a roupa da Baiana do Acarajé tem influência parisiense. Isso não é tratado aqui nesse texto, mas só para a gente fazer trazer um bom exemplo. Vamos à frente. Paris era considerada a capital do século XIX, conhecida como a Cidade-Luz. A modernização da cidade incluía principalmente a demolição de antigas ruas para a criação de grandes avenidas, sob a batuta do Barão de Haussmann. Ele mesmo gostava da denominação de o artista demolidor. Entretanto, há de se dizer que essa perspectiva e essa proposta, na verdade, de demolição era para impedir possibilidades de conflitos, de uma guerra civil, de barricadas, pois com as ruelas as barricadas seriam mais facilmente realizadas. Com as grandes avenidas ficaria um pouco mais difícil. Paris era, e também ainda é um pouco considerada, mas principalmente no século XIX, a capital do luxo e da moda. Influenciava o mundo todo. Até hoje muitas pessoas consideram um roteiro chique ir a Paris, independente de outras possibilidades de turismo cultural. Há ainda quem diga ser um roteiro chique, ou seja, uma influência também do século XIX, da Paris do século XIX. Óbvio que os baianos não estavam longe dessa influência, estavam inseridos nisso. As classes dominantes da cidade da Bahia de Todos os Santos, da Bahia como um todo, aqueles que tinham poder econômico para realizar essas viagens, viajavam, educavam seus filhos em Paris, ensinava-se francês nas escolas públicas do estado da Bahia. A língua dominante, a língua estrangeira dominante, assim como o inglês é hoje. E Paris passou a ser um símbolo dos novos tempos, né? Um símbolo da luz e da velocidade. Trouxemos aqui
a Torre Eiffel iluminada, para lembrar dessa simbologia. Velocidade e luz. Evidentemente que essa não é a foto da época, só para a gente ter a noção da junção, dessa possibilidade de controle das coisas, da velocidade e da luz. Essa aqui é a exposição parisiense, a exposição de 1900, a chamada Festa da Eletricidade. Aqui, um dos exemplos da Revolução Francesa, Louis Lumière, com seu cinematógrafo. Exatamente, cinematógrafo, que todo mundo sabe que lembra a palavra cinema. Né? Lumière é o pai do cinema. Ele é o criador do cinematógrafo. Trouxemos aqui um filme deles, dos irmãos Lumière, só para vocês entenderem um pouquinho como é que era a Paris da época. E é considerada a primeira exibição comercial desses irmãos. Quem quiser assistir, basta clicar aqui, que ele vai para a tela inteira. Vou adiantar um pouquinho só o filme. Vocês estão vendo lá o áudio, a musiquinha, tudo direitinho. Vou assistindo. Quem não, quando quiser cancelar, basta teclar em ESC. Pronto. Voltamos. Ainda na velha utopia de poder controlar o tempo e o espaço, Paris, com seu bonde, em 1900. Né? O nosso chegou bem depois. Olha aqui o carro elétrico na virada do século 19 para 20. Veja, carro elétrico. Já era possível carro elétrico. Fugindo um pouco do assunto, a gente podia se perguntar por que a gente paga tão caro por combustíveis oriundos do petróleo, se podemos ter energia limpa. Então não é nenhuma ideia de outro mundo. Não há esse ineditismo todo. A questão é se perguntar por que não querem que a gente tenha energia limpa. Vamos caminhando, vamos para frente. Olha aqui a construção do metrô de Paris em 1900. Os nossos chegaram bem tarde. O de Salvador demorou décadas. Mas voltando... tem que comentar, a gente está falando de literatura baiana. Está fazendo esse retorno ao passado para entender um pouco das influências do pensamento baiano do final do século XIX, início do século XX. Apareceu aqui o metrô de Paris. Como é que eu não vou lembrar que o metrô de Salvador demorou décadas? Demorou muito tempo. Vamos caminhando aqui, vamos para frente. Olha aí, outra possibilidade do controle do tempo e do espaço. O Zeppelin. Exatamente. Tem uma musiquinha, inclusive, né? O autor dessa engenhoca chamada Zeppelin chama-se Zeppelin. Mas isso aqui não cabe nos aprofundar muito. Só para vocês entenderem como era a Paris do século XIX, início do século XX, e quantos encantamentos isso poderiam trazer, e trouxeram os encantamentos, na verdade. O quanto encantamento isso teve na cabeça das classes dominantes de Salvador e da Bahia. Das classes dominantes, porque o povo, obviamente, os negros e pobres não tinham acesso a esses encantamentos. Talvez pelos jornais da cidade, né? Nós vamos entender que o povo negro e os pobres eram excluídos. Vamos um pouco mais na frente. Olha aqui o 14 bis. Nós lembramos de quem? Isso também foi lá em Paris. Isso mesmo, Santos Dumont. Alberto Santos Dumont, nosso brasileiro, com o primeiro avião, 14 bis.
Olha ele de novo aqui. Vamos pegar um pedacinho desse vídeo. O mecanismo é o mesmo. Botou o mouse aqui, olha, vocês estão vendo. Clique em play. Em 1900, o brasileiro Santos Dumont contorna a Torre Eiffel com seu dirigível número 6, percorre 11 quilômetros em menos de 30 minutos e ganha um prêmio por ser o primeiro aeronauta. Continuando, lembremos que é o período da Segunda Revolução Industrial. Olha a foto aqui com Charles Chaplin, né? E a máquina. Então, essa modernidade industrializada, olha as tecnologias de hoje, olha as tecnologias da época, olha os encantamentos de final e início de século com as descobertas. As coisas são muito bem planejadas. Assim, o rádio, uma grande novidade, um grande encantamento. O telégrafo, esse encantamento da modernidade, da civilização, que são possibilidades de uma outra civilização, né? De uma civilização imbuída de tecnologias outras. Porque nós temos que entender que outras sociedades também são civilizadas. Não vamos entender o conceito de civilização somente no aspecto do acesso a bens de consumo capitalista. Vamos devagar com isso. Vamos devagar. Olha aqui o telefone. Quem está acompanhando o texto de Couto vai entender porque estou mostrando isso. Ela começa a mostrar a modernidade da época, os avanços tecnológicos do final do século XIX e do início do século XX, e como isso influenciaria a sociedade soteropolitana. A corte começa a ficar preocupada. Tantos avanços no mundo, nós não podemos ficar para trás desses avanços. Como é que nós vamos ficar inseridos nesses avanços? Como é que nós vamos mostrar que nós somos imperiais e modernos? Pronto. A influência francesa era bem-vinda. Daí a corte se preocupa, no Rio de Janeiro, com a realização de saraus, traz companhias europeias de dança e de teatro, evidentemente a gente considerando as culturas locais, as possibilidades de encantamento a partir da arte brasileira, né? Insere linhas telefônicas do Rio de Janeiro para Petrópolis. Todo mundo sabe que a família imperial ainda tem lá o museu, né? Museu Imperial, o Museu da Família. Uma casa, Museu Imperial em Petrópolis. Aí nós entramos na República, como representação da modernidade, como combate ao atraso monárquico, e também havia a interpretação da escravidão como barbárie. O que a escravidão começa a ser considerada como barbárie, mas não havia também o que nós entendemos hoje, por exemplo, obviamente que eu estou falando de forma bem anacrônica, uma política de cotas. Não vamos entender isso, nós vamos sonhar com isso. Infelizmente, isso não havia. Claro, havia abolicionistas, etc. O que não cabe aqui, o nosso aprofundamento. Daí o Rio de Janeiro quer ser a possibilidade de um grande cartão postal. Rodrigues Alves entende isso, transformar o Rio de Janeiro num grande cartão postal moderno. Para isso ele compõe uma equipe com engenheiros, médicos e higienistas. O que é que ele vai fazer? Vamos ver aqui. Ele traz alguns eixos, cria alguns eixos. O porto, o saneamento e a reforma arquitetônica. A respeito do porto, o responsável no plano de Rodrigues Alves foi o engenheiro Mauro Müller. O saneamento, o nosso conhecido Oswaldo Cruz. E a reforma arquitetônica ficou com Pereira Passos.
Pereira Passos conheceu as reformas de Paris do nosso barão. Então era um dos homens mais indicados para essa proposta de Rodrigues Alves para a reforma arquitetônica. Assim como as grandes avenidas francesas, o Rio de Janeiro também inaugura a sua grande avenida, a Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco. Era preciso imitar o que havia de mais moderno, que eles entendiam que era o mais belo. E Paris era esse conceito de beleza, esse conceito de modernidade, esse conceito de avanço, conceito eurocêntrico de cultura. Paris como centro do mundo. Portanto, as modas e os costumes parisienses cunharam cidades no mundo inteiro, não somente no Brasil, não somente no Rio de Janeiro, não somente São Paulo, não somente a nossa São Salvador. Nessa perspectiva eurocêntrica e parisiense, era preciso excluir, né, no pensamento da época, aliás, hoje em dia não muda muito, negros e pobres dos novos espaços, das avenidas, de outros espaços que foram criados. E um dos problemas era o intrudo, que apesar de influência portuguesa, tinha o povo negro participando assiduamente. Então, o intrudo, ele é substituído pelo carnaval. Olha, se eles soubessem que nós iríamos dominar o carnaval, eles nem teriam substituído, né? São Paulo também não fica para trás, quanto mais com a potência econômica do café. Daí o governador João Teodoro Xavier de Matos investe, e não só ele. Depois os investimentos continuam, e em 1881 é inaugurada a Avenida Paulista. Vocês lembram da Avenida Rio Branco, da Avenida Central do Rio de Janeiro, das grandes avenidas de Paris? Olha aí, São Paulo também quer mostrar a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Não é isso? Cria bairros chiques, como Campos Elísio e Higienópolis. Cria um grande cartão postal, que é o Viaduto do Chá. E na década de 1890, dá demonstrações do poder do café. Mais demonstrações. É nesse período que cria o Instituto Geográfico Histórico, cria a Escola Politécnica, cria a Sociedade de Medicina e Cirurgia, cria o Instituto Butantan, a Escola Livre de Farmácia e o Museu Paulista. Pois é, São Paulo e a força do café. Aqui uma foto da Estação da Luz, uma cópia da estação de trem de Sydney, na Austrália. São Paulo, assim como Paris, com as locomotivas, uma possibilidade de transporte ágil, seguro, moderno para a época. Aliás, levando em consideração que os trens e os metrôs se parecem muito, né? Ainda continuam como transportes eficientes e ágeis. Essa é uma foto de 1901. Aqui, uma foto atual da Estação da Luz. Salvador. Tentativas de modernização na Salvador oitocentista. Tem que pronunciar essa palavra devagar, porque senão pode embolar um pouquinho. Olha uma foto da antiga São Salvador. Os políticos baianos também estavam atentos às transformações na Europa, na corte imperial brasileira e em São Paulo. Havia um esforço para que a Bahia acompanhasse o desenvolvimento das outras capitais. Contudo, Salvador continuava como um depósito de produtos manufaturados do exterior
e do sudeste do Bahia. E do sudeste do país. Salvador era um grande porto. E a economia baiana continuava instável, era instável. Aqui iniciamos algumas possibilidades de divisão de períodos econômicos na Bahia dos 800, né? Couto traz a divisão de Ana Fernandes e Marco Aurélio Gomes. O primeiro momento, descrito pela dupla, eles apontam a instabilidade da economia baiana, mas que no período de 1810 a 1818, do período regido pelo oitavo conde dos Arcos, houve um crescimento econômico. A importância do Porto de Salvador é tão grande que Salvador era considerada cidade armazém, cidade formigueira, cidade porto, apelidos dados à cidade por conta dessa sua ação portuária. Melhor, por conta de sua grande atividade portuária. Nós temos agora uma foto antiga do mercado modelo em sua lateral. Ainda existe, obviamente, o mercado modelo, para quem não é da Bahia, trago essa informação. Essa escada também ainda existe, esse ancoradouro, com alguns barcos lá. Óbvio que não são os mesmos, mas acredite, viu? Barcos do mesmo tipo você ainda pode encontrar hoje, no século XXI, em 2018, neste mesmo espaço. Em 1861, esse espaço foi inaugurado como alfândega e em 1912 tornou-se o mercado modelo. Ainda Ana Fernandes e Marco Aurélio Gomes, eles trazem agora o segundo momento, que é de 1850 a 1890, e lembra das epidemias, da febre amarela, da cólera, das condições precárias de saneamento básico, dos problemas hospitalares, da pouca limpeza e, em contrapartida, do aumento do sistema viário. Traz agora a Cátia Matoso. Couto traz Cátia Matoso e ela divide em 3 momentos. O primeiro de 1889 a 1897, recuperação econômica, produção agrícola, cacau, borracha e carbonados como produtos de exportação. A Bahia continua portuária, obviamente que os períodos se coincidem em alguns anos. E foto do cacau. O segundo momento de Matoso, já invadindo o século XX, ela fala da depressão causada pela crise da economia europeia, das dificuldades para a produção e comercialização do açúcar e da flutuação do preço do cacau e secas que atingiram até mesmo o litoral baiano. Terceiro momento, já no final, final de 1906 até 1928, portanto até o final da segunda década, até o final dos anos 20, né, do século 20, fala do último surto de modernização, de uma cidade que começa a viver das lembranças das glórias passadas. Ainda no terceiro momento, lembra-se da pequena população baiana, dos aspectos rurais da cidade da Bahia de Todos os Santos, com uma série de propriedades rurais no entorno dos bairros do centro, na periferia, e dos investimentos, dos lucros dos coronéis do cacau na capital federal. Eles ganhavam dinheiro na Bahia, mas investiam no Rio de Janeiro. Afinal de contas, Rio de Janeiro lembrava mais Paris do que a própria Bahia, né? Era mais chique gastar o dinheiro fora do estado. Ainda sobre o terceiro momento, a gente lembra de 1870, voltando lá, que o primeiro bonde puxado a cavalo nasceu na Bahia, surgiu na Bahia em 1870, mas que já nesse período do terceiro momento, surge a primeira linha de bonde da Cidade Baixa, ligação da Penha, Conceição da Praia e Pilar.
Olha aqui, são lugares conhecidos da cidade da Baía de Todos os Santos, a Conceição da Praia, onde tem a igreja, né? E a Conceição da Praia. E a Cidade Baixa, mesmo que não conhece a cidade da Baía de Todos os Santos, deu para ter uma ideia que são duas cidades, a Cidade Alta e a Cidade Baixa. Nós mostramos a foto com o elevador Lacerda e a parte de baixo. É claro que aquilo ali é apenas um pequenino recorte do que é a cidade. Novamente a cadeira de arruar. Isso mesmo, novamente a cadeira de arruar, para mostrar o contraste entre o velho e o novo. Agora no que tange aos transportes. Olha aqui a construção do elevador Lacerda, feita pelo comerciante Antônio de Lacerda. Uma foto de 1873. Olha o elevador Lacerda hoje, já na outra perspectiva. Nós vimos lá uma fotografia que teria vindo mais ou menos aqui desse espaço. Agora a fotografia de baixo para cima. Belíssima, né? Então, o que é que se pensava na cidade da Baía de Todos os Santos? Pensava-se em transformações que considerassem as contribuições do passado. Por isso aquele conflito entre o velho e o novo, entre a admiração pelo imperial antigo e o desejo das transformações advindas da modernidade, né? Havia também uma insatisfação com as precárias condições da cidade. E aí temos que destacar um governador que teve dois períodos, de 1912 a 16 e 1920 a 1924, que é José Joaquim Seabra, esse senhor, né? Que aliás dá nome a uma das cidades da Bahia, a cidade de Seabra, a antiga cidade das Rosas, pelo menos era como era conhecida, como o povo gosta de lembrar dela. Seabra é o centro geográfico da Bahia, a cidade. O nome deve-se a Joaquim José Seabra, um dos governadores do estado. Mas voltando aqui, havia, como hoje, um ceticismo com a política, porque muitas obras inacabadas. Será que essa vontade de modernidade de Seabra e dos políticos, será que essa arte demolidora seria tão eficiente quanto a parisiense, lá com o nosso barão? Será que seria assim na Bahia? Havia obras inacabadas, havia um ceticismo muito grande, mas aconteceu a inauguração da Avenida 7 de Setembro, que é uma grande avenida. Aliás, quem já participou do Carnaval de Salvador pisou na Avenida 7 de Setembro. Este daqui é o relógio de São Pedro. E aqui, a Avenida 7 de Setembro. Óbvio que nós temos mudanças na Avenida 7 de Setembro. Esses postes centrais não existem mais. Olha aqui, também queriam derrubar o Mosteiro de São Bento. Era preciso derrubar o Mosteiro de São Bento. Um prédio histórico. Graças a Deus, não conseguiram derrubar o Mosteiro de São Bento em nome de uma modernidade para abertura de avenidas, de possibilidades de transporte, tal qual Paris, né? Eles queriam novos espaços, novos territórios e alguns prédios, ainda que fossem prédios antigos e com um capital simbólico grande, como o Mosteiro de São Bento, eles queriam derrubar. O Mosteiro de São Bento não foi demolido, está lá inteiro até hoje, em 2018. Já a Igreja da Sé, que gerou uma série de protestos nos jornais, que gerou desconfiança de que a igreja ganharia dinheiro com isso, que a companhia de eletricidade teria que fornecer energia elétrica para a igreja durante determinado período. Isso não está no texto de Couto, não. São informações que eu tenho por outras leituras. O fato é que ela foi demolida. Carlos Carneiro faz poemas sobre isso. Há protestos no jornal, nos jornais da época, mas não adianta. A sociedade fica dividida entre aqueles que querem demolir e os que não querem demolir. Uns achando que
a igreja era um atraso, depois mudam de opinião, era preciso preservar a memória. O fato é que ela foi demolida, e aí nós temos os escombros da Sé. Tem um livro sobre essa questão da demolição da Igreja da Sé, de Fernando da Rocha Pérez. Vale a pena a leitura. Portanto, nesta época, Couto nos informa que nesta época civilizar significava regulamentar o uso do espaço, mas implicava a mudança de hábitos da população e na moralização dos costumes. E moralizar é excluir toda a população não branca e os seus costumes. Esse é o sentido da moralização. Uma moralização que, na verdade, inclui uma segregação étnico-racial. Tentava-se impedir a mendicância, os cultos africanos. Olha aí, os cultos africanos, né, a perseguição ao candomblé, que na verdade são afro-brasileiros, e aqueles que ainda tinham referências das religiões indígenas e as diversas formas de manifestações lúdicas populares. A cultura popular é perseguida como uma forma de atraso. Havia um entendimento de que aquilo não seria chique. Talvez se em outra cidade do mundo, cidade europeia, tivesse uma manifestação popular no meio da rua, eles considerassem como algo chique. Mas essa síndrome de cachorro vira-lata é que me deixa irritado. Olha aqui, as baianas do acarajé que conquistaram seu ofício há pouco tempo. Pois é, o povo negro não podia vender comida nas ruas, sob uma desculpa de higienização, da chamada saúde pública, ou seja, o povo ia viver como? As baianas foram perseguidas, as quituteiras negras, obviamente. Também a lavagem do Bonfim sofreu a interdição em 1889, nessa perspectiva higienizadora, modernizante, de trazer hábitos ditos modernos, retirando as tradições populares. A lavagem do Bonfim sofreu a interdição seríssima em 1889. Até os festejos juninos tiveram perseguições, fogos, fogueiras, etc. e tal. Os festejos juninos. Cultura popular diabolizada, ainda que fosse em louvor a um santo católico, como o Senhor do Bonfim, ou São João, São Pedro, São Jerônimo. Desde que fosse ideia do povo, seria questionada e impedida. Aí começam a regulamentar as festas populares e começa a aparecer uma defesa das tradições, Sobre tradicionalismo dinâmico, vamos ver isso em outro texto. Não é aqui que nós vamos falar. Bom, basicamente é isso, o texto de Edilece Souza Couto. Evidentemente que nós podemos tecer diversos links nesse texto. Depende das possibilidades discursivas, das possibilidades de capital que temos anteriormente, e isso vai poder ser feito no fórum. Estamos aí abertos para esclarecimentos, para comentários, para dúvidas, para prolongar as nossas discussões. Fiquemos com essa belíssima foto da Larga Barra da Bahia. Um beijo no coração de todos e até mais.